Bom dia. Nessa terceira aula, nós vamos criar a área de reserva, que seria essa área que você tem aqui, certo? Então, eu preciso criar um limite que identifique essa área. Como a gente copiou o limite da propriedade para dentro da área da reserva, eu vou usar ele como referência para quê? Para que você possa criar exatamente em cima da sua reserva e use o limite para ficar exatamente igual, para que não fique sobrando nenhuma linha. Então eu vou usar aqui o meu zoom, vou pegar o meu maisinho e vou dar um zoom maior, só para mim poder visualizar melhor a minha reserva. Tá vendo a minha linha aqui? Ó? Eu vou modificar ela aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vou mudar a cor. Aqui ele está em verde. Eu vou usar um vermelho para ficar um pouco, para destacar um pouco mais. E vou aumentar a espessura da linha aqui, ó. Tá vendo? Vou esperar aumentar um pouquinho a espessura da linha, 0,6, e vou aplicar. Pronto, ó. E ficou exatamente em cima da área que você precisa. O que você vai fazer aí agora? Você vai usar duas ferramentas para digitalizar a sua reserva. Quais são as ferramentas? Eu vou primeiro selecionar aqui a minha reserva, ligar o meu lápis aqui para habilitar a minha edição. E na minha edição, aqui eu tenho habilitado a digitalização chamada de digitalização avançada. No seu, provavelmente não vai estar habilitado. Então você vai clicar aqui, ó. Vou clicar aqui dentro. Opa, vamos dar. Pronto. Apareceu aqui, ó, digitalização avançada, correto? Eu vou tirar a minha, olha lá, sumiu, tá vendo? Eu vou habilitar novamente, eu vou aqui, ó, digitalização avançada. Ele vai aparecer essa digitalização aqui, ó. Você vai dividir ele aqui, ó. Vou quebrar a minha feição. Por quê? Eu vou quebrar ele para que ele possa gerar dois pedaços. Então eu vou pegar aqui, ó, quebrar feições e vou começar a digitalizar. Opa, estava clicado lá em cima. Vou começar aqui, o botão esquerdo, vou digitalizando, ó. Eu vou clicando, tá vendo? Vou criando ele, ó, na melhor maneira possível e vou gerando toda a minha área da minha reserva. Pronto. Ó, viu que sobrou um pouco aqui, ó, passou um pouco e passou um pouco. Não se preocupe. Por quê? Essa ferramenta permite que ele corte exatamente em cima do limite, esse limite que você tem aí. Então eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse, meu mouse, ó, pronto, criou. Então o que ele criou para mim? Então vou pegar aqui minha ferramentinha de seleção para mostrar para vocês, ó. Ele criou o meu polígono que era inteiro, agora ficou esse pedaço, que é a minha área útil, e esse aqui, que é a minha área da reserva. Eu posso até excluir essa parte aqui, ó, porque eu quero que fique só a área da minha reserva, nessa minha camada aqui, ó. Então eu vou excluir. Então como é que eu faço? Seleciono ele, o elemento que eu quero e mando excluir. Pronto, sumiu. Agora eu tenho a minha área de reserva aqui, calculada, e tem a minha área total. Então eu vou salvar para não perder o elemento, correto? E vou fechar a edição. Uma coisa, como a gente está trabalhando dentro do QGIS, é interessante sempre vocês salvando. Então você vem aqui no disquetinho, o meu eu já salvei, a gente fez alguns testes. Você vai clicar e vai dar o nome de saída do projeto. Salve aonde você quiser, aonde você achar melhor, tá? Agora eu vou criar as áreas. Para quê? Para que eu possa identificar qual é os elementos que eu preciso. Porque na hora que eu for calcular, eu quero calcular a área da reserva e a área total. Porque essa reserva é uma porcentagem dessa área total. Então, beleza. Eu poderia simplesmente criar a área por criar, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pegar aqui, ó, o meu limite, dentro do meu limite, vou lá na minha tabela de atributo. Então, eu vou aqui na minha tabela de atributo, abro a minha tabela de atributo. Na minha tabela de atributo, eu vou criar um novo elemento. Qual que seria esse novo elemento? Certo? Eu vou criar um elemento aqui que permita que eu crie, que eu trabalhe dentro do QGIS. Então eu vou vir aqui, ó, na minha calculadora de campo e vou criar um novo campo. Então eu vou clicar aqui na calculadora de campo, abrir e vou criar um campo chamado campo virtual. Por quê? O campo virtual eu não preciso ficar preenchendo, eu simplesmente crio esse campo aí e ele fica pronto para mim. Então eu vou chamar isso aqui de área
total. Só lembrando, recapitulando aqui, deixa eu fechar isso aqui, só para mostrar para vocês. Eu tenho que estar aberto, não a minha reserva, eu ia criar até no lugar errado. Eu tenho que estar aberto o meu limite, que é onde eu vou criar o meu espaço. Então, eu vou lá nele, ó, e vou criar. Eu já tinha criado aqui, eu vou excluir, certo? Só para todo mundo ter isso em mãos. Eu já tinha feito ele, certo? Opa, não quer excluir. Pronto, excluiu, certo? Agora eu vou criar a minha área aí dentro. Como que eu vou criar? Eu vou aqui na minha calculadora de campo. Vou dar um nome aqui de área total, certo? Área total. Essa minha área total, ela vai ser do tipo campo virtual. Por que virtual? Como eu coloquei, ele vai criar para você aí automaticamente a sua área. E a partir disso, eu vou definir aqui, ó, ele vai ser real, com 3 casos depois da vírgula. E eu vou habilitar a geometria, essa geometria aqui, ó, porque é nessa geometria que eu vou clicar 2 vezes aqui na minha área, ó, pronto, e ele vai representar para mim a informação que está aqui, ó. Vou dar um OK, pronto, ele já cria para mim ali, ó, automaticamente o valor da minha área total. Pronto, perfeito, já criei. Então eu vou salvar, vou fechar a minha edição, prontinho. Então ele já criou a área total da minha propriedade. Eu vou repetir para a área da reserva e vou criar também na minha área de reserva a sua área ali dentro. Então eu vou lá na minha área de reserva, vou clicar na sua tabela, na tabelinha, vou habilitar a edição aqui no lápis e vou criar a área dela. Novamente, agora eu vou criar uma apenas área de reserva, certo? Ela vai ser real, com 3 casas também. Vou chamar ela de área. Pronto, tá lá, OK. Então agora eu tenho a minha reserva. Posso até dar um nome aqui, ó, reserva. Isso vai me ajudar depois, tá certo? Pronto, criei. Agora eu vou criar o que a gente chama de área total. Só que a área total, ela vai vir da onde? Vai vir lá do meu polígono. Por quê? Eu tenho a área total aqui, ó, criada neste elemento aqui. Então eu vou lá, vou criar. Só que agora eu não vou criar ela como virtual, porque eu vou associar a área da minha área total com a área da minha reserva, porque eu vou calcular uma porcentagem aqui. Então eu venho aqui, ó, no novo campo, eu vou criar um novo campo chamado área total. Ele vai ser do tipo inteiro também, com comprimento de 10 elementos e uma precisão de 3, ou seja, 3 casas depois da vírgula. OK, pronto, tá aqui, ó, criou. Você viu que eu não criei a geometria dela, não tem problema. Eu vou fechar isso daqui, vou gravar, pronto, perfeito, vou fechar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou linkar a área total, que é do meu perímetro, de todo o meu limite, para dentro da minha reserva. Como que o QGIS faz isso? Você vem aqui em reserva, propriedade, e lá na propriedade você vai aqui em campos, aqui no seu campo. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, área total e área de reserva. Tá bem aqui, ó, tá vendo? Área total e área de reserva. Eu vou na minha área total, aqui, ó, que é nela que eu quero. Então eu vou na minha área total e vou colocar aqui, ó, relação de valores. Por quê? Eu vou relacionar o valor da área do limite aqui dentro da minha área de reserva. Então eu vou lá, ó, relação de valores, clico aqui dentro, tá lá. Eu quero puxar do limite, não é? Então seleciono o limite, puxo a área total e a área total. Pronto, bem simples, né? Selecionei para onde que está o valor, selecionei a área e vou dar um OK. Pronto, tá lá, prontinho. Apliquei e vou olhar lá dentro do meu QGIS. Existem 2 formas de fazer. Você pode olhar pela tabela, aqui, olhar a tabelinha aqui, apareceu para você aqui nulo, tá vendo? Vou dar um valor aqui, clico aqui dentro, ele já está lá para mim, tá vendo? Ele já está relacionado ali dentro. Salvo, fecho, ou simplesmente eu posso vir aqui no i, ó, e clicar nele, ó. Ele já aparece para mim ali dentro.
Repara bem, ó, eu já deixei habilitado, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Já aparece para mim aqui, ó, a reserva, a sua área total e a área de reserva. A área total, lembrando, a área total do perímetro, certo? E já está tudo pronto aí para mim, prontinho para trabalhar. Esse elemento ele aparece porque quando você coloca aqui, ó, identificar os resultados, eu vou desmarcar aqui para ele aparecer ali para mim. Eu vou clicar no i agora novamente, ó. Ele aparece para mim aqui. Às vezes eu não gosto de usar muito esse identificador. Então você habilita aqui, ó. Habilita aqui embaixo, que quando você for clicar no seu i, em qualquer elemento, ó, lá dentro, ele aparece a feição. Ou seja, essa janelinha aqui que vai indicar para você o que tem lá dentro, correto? Então fica simples, não tem necessidade de você se preocupar. Então é só habilitar aqui que aparece. Então, criamos a área total, criamos a reserva, relacionamos a área total de um com a área do outro. E na próxima aula nós vamos criar a referência da sua porcentagem da sua reserva. Para quê? Para você calcular a reserva desses elementos aqui. Então na próxima aula nós vamos identificar isso. Um bom dia e até a próxima aula.